Comece lendo o texto sagrado junto conosco. Leia conosco o livro de Atos. É um livro de oração. É um caderno de oração. O livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 1, versículo 8. Diz assim o texto sagrado: mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Eu vou ler de novo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu à vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos nos céus enquanto ele subia, e de repente surgiram diante dele dois homens vestidos de branco, que eles disseram: Galileus, por que estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Pode se assentar, queridos. Nós somos gratos a Deus pela oportunidade de compartilhar a palavra dele. E você também deve ser grato a Deus pela oportunidade de ouvir a palavra. É um alimento para você poder levar essa palavra adiante, onde você estiver, onde você passar, porque é a palavra do Senhor. Na quarta-feira, nós pensamos, oramos a partir da experiência da oração de Neemias. E eu quero relembrar algumas coisas na vida de Neemias, porque o livro de Neemias que você tem na sua mão não é um livro de história. Está listado entre os livros de história, entre os livros históricos da Bíblia. É o livro que conta a história de como, depois do cativeiro, a terceira leva de judeus voltando para Jerusalém, em Zorobabel, em Esdras e agora com Neemias, conta como que o rei Artaxerxes teve que liberar, abençoar, dar as cartas, dar oportunidade, mas na realidade o livro de Neemias não é um livro de história, é um livro de oração. E o livro de Neemias vai mostrar exatamente notícias que nos fazem chorar e notícias que nos fazem orar. Neemias estava lá, na vidinha tranquila dele, normalzinha, a consciência de Deus, a consciência de chamado, a consciência de que ele era a luz para as nações, a consciência, só que a vida dele estava muito monótona, comum, diária, como foi toda a vida dele ali. E de repente, ele faz uma pergunta, possivelmente impulsionado pelo Espírito de Deus. Era uma hora que Deus queria agir, e ele pergunta para os irmãos dele que chegaram de Jerusalém: e aí, como é que está tudo lá? Sabe aquela pergunta que você faz quase sem querer saber a resposta? Mas o moço deu a resposta com riqueza de detalhes. Meu irmão, aquilo lá está uma vergonha terrível. Nossos irmãos estão literalmente sendo envergonhados, desafiados publicamente, não tem segurança em suas casas. O templo está lá, mal acabado, muito mal acabado. E o que ficou bom piorou. Sabe por quê? Porque não há muros na cidade. A cidade está desguarnecida. Qualquer um entra a hora que quiser, sai a hora que quiser. As coisas acontecem de maneira tão estranha. Você não tem noção o quanto terrível está aquele lugar onde o nome de Deus é representado. Está hoje muito mal representado. E aquilo impactou Neemias de tal maneira que Neemias passou uns dias sem comer, passou uns dias meio calado, passou uns dias orando, e depois passou uns dias se organizando e entendendo, compreendendo que ele estava vivendo realmente fora da noção,
fora da linha do projeto de Deus para a sua vida. E aí ele passa um tempo de consagração, de meditação, até que o Espírito Santo deixa registrado a oração dele no capítulo 1. O que tinha naquela oração? O que continha naquela oração que é assim tão importante? Aquela oração continha uma declaração da grandeza de Deus. Ele reconhece Deus como Senhor soberano da Babilônia, dos persas, dos medos e de Jerusalém, de toda a terra, e ele reconhece a grandeza de Deus. Ele confessa os pecados pessoais, os pecados da nação, porque nenhum dos pecados que essa igreja tenha cometido não passa por eu e Maria, que estamos aqui há apenas 3 meses. Somos de alguma forma responsáveis junto com os irmãos de alguma forma, alguma coisa que talvez a igreja deva à cidade, ao Senhor. Somos responsáveis. Então ele percebe isso e ele se envolve, ele confessa o pecado da nação como se fosse dele, e ele ora e ele chora diante de Deus, e ele ora de uma maneira especial, porque confessando o pecado da nação, ele confessa porque a Bíblia Sagrada manda confessar. O texto que ele tinha na mão, o Deuteronômio, o Levítico, o Números, o que ele tinha na mão, os Salmos, todos os livros de Jeremias, porque ele leu Jeremias para perceber o tempo, para entender como que eu posso estar aqui tão acomodado, se é o tempo do retorno, se é o tempo de reorganizar Jerusalém, se o tempo se completou, o que eu estou fazendo aqui dessa maneira tão acomodado? E ele confessa os pecados da nação, assume os pecados como se dele, porque também eram dele, e ele cita para Deus a palavra de Deus. Ele cita para Deus exatamente o que Deus disse a Salomão quando Salomão inaugura o templo. E Deus fala: Salomão, cada vez que vocês nesse lugar orando, buscar a minha face e me obedecer, eu vou abençoar, eu vou amaldiçoar quem amaldiçoar vocês, eu vou estar com vocês 1000 gerações. Mas se vocês se esquecerem de mim e caminharem por um caminho de idolatria, Salomão, as coisas vão se complicar, vocês serão espalhados pelos 4 cantos da terra. Esse templo suntuoso, maravilhoso, eu não habito em templos feitos por mãos humanas, Salomão. Eu não precisava desse ouro guardado, eu não precisava desse incenso, dessa coisa toda, desse aparato todo, não precisava disso. Eu não habito em templos feitos por mãos humanas, mas eu escolhi esse lugar e vou abençoar quando orarem nesse lugar. Mas se não me obedecerem, serão espalhados pela terra, Salomão. E aí, no futuro, se arrependerem, se buscarem a minha face, eu os trarei dos 4 cantos da terra e de novo os abençoarei aqui. E ele lembra isso para Deus. O Senhor disse, Pai, que se nós nos arrependêssemos e nos voltássemos para Ti, o Senhor traria de volta o seu povo e nos abençoaria. Agora, Deus, me dê coragem, me abençoa diante desse homem. E o homem era o rei da Pérsia, que ele iria no outro dia voltar para o trabalho, no horário de expediente, na hora exatamente de estar produzindo, ele ia encarar o rei e conversar, e ia pedir, ia falar da sua necessidade, e Deus iria quebrantar o coração daquele homem, e aquele homem daria recurso, daria o visto, o passaporte dele para atravessar um tanto de país, daria carta branca para a madeira que estava acumulada lá para reformar os muros de Jerusalém. E aí nós vemos exatamente isso. Essa notícia que fazem orar, e nós vemos a sequência de oração. Nós vemos Neemias orando de novo e orando de novo. Se você for ler o livro nessa ótica, você vai ver que o livro são sequências de oração, desafios e mais oração. O livro é sequência de milagres entre uma oração e outra, mas o que importa na realidade não são os milagres que acontecem. Não é a ousadia dele confrontar e encarar os líderes de Israel que estavam envolvidos, junto com Neemias, envolvidos em relacionamentos que não agradavam a Deus, e desafiá-los ousadamente a consertar a vida deles.
O milagre não foi Sambalat, Tobias e Gesem, líderes inimigos com poder fantástico, com uma argumentação enorme, com uma influência em em redor de Jerusalém, ser literalmente envergonhados, porque eles não conseguiram impedir o que eles foram fazer ali, a reconstrução dos muros. Os muros foram reconstruídos em 52 dias, e tudo isso que acontece entre uma oração e outra não é importante. O que é importante é a oração de Neemias, é o crescimento dele com Deus, é levar aquela nação de volta a Deus, espiritualmente crescendo, e o livro de Neemias passa a ser literalmente um diário de oração. Se você nessa semana lê-lo nessa perspectiva, você verá que ali é um diário de oração mais do que qualquer outra coisa que você possa buscar e extrair do livro de Neemias. Extraia a oportunidade de aprender a orar. Nós chegamos em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, alguém disse que não deveria se chamar Atos dos Apóstolos, deveria se chamar Atos do Espírito Santo. Afinal de contas, o que eles fizeram? Que poder que eles tinham? Eles reconhecem e declaram, não foi eu, porque olha para mim dessa maneira, foi o nome de Jesus que curou esse aleijado aí na porta do templo chamada Formosa. É o nome de Jesus, é a presença de Jesus que cura quando nós passamos e, porventura, o doente fica ali intencionalmente para achar uma sombra de Pedro, uma sombra dos apóstolos passando pela cidade de Jerusalém, e eles declaram: não somos nós. Então não são atos dos apóstolos, são atos do Espírito Santo. Mas aí nessa semana, lendo isso, então nem atos dos apóstolos, nem atos do Espírito Santo, vamos chamá-lo nessa semana principalmente de caderno de oração, porque realmente também é um caderno de oração. Conforme o livro de Neemias, você vê o diário de oração, e ele fala: Deus, lembra-te de mim, Deus, olha que eu estou aqui, Deus, olha que eu estou te obedecendo. E ele fala sem o menor constrangimento, ele fala, tudo está no coração dele, como deve ser a sua oração e a minha oração. Mas e se eu orar alguma coisa que não é a vontade de Deus? Ora, meu irmão, e o Espírito Santo vai se encarregar de organizar tudo isso, de levar a Deus. Mas ore. Neemias orou todo o tempo, e nós vemos os apóstolos orando todo o tempo para a escolha de Matias no lugar de Judas, quando Pedro e João estavam presos, quando Saulo perseguia, quando Paulo converteu. E nós vemos uma sequência de orações, e o último capítulo, a última história, vai narrar Paulo orando no navio. Mas interessante, eles oravam, e às vezes ficava muito claro que a oração tinha resposta a favor deles, as coisas aconteciam. Às vezes as respostas vinham através deles, as coisas aconteciam, e às vezes a sensação que dava é que a oração vinha contra eles. Nós estamos orando e de repente, sabe o que aconteceu? Aquele moço que nós oramos e consagramos lá no capítulo 5, no capítulo 6, como um dos melhores diáconos da igreja, no capítulo 7 ele é apedrejado até a morte em praça pública. Que história é essa? Será que a oração que eu fiz ao Senhor, a consagração que eu fiz ao Senhor, agora ela se volta contra mim? Neemias passa pela mesma coisa. Neemias ora, consagra, se entrega ao Senhor, larga tudo no palácio do rei, vai lá para aquele lugarzinho todo destruído, e de repente Neemias está sofrendo algumas ameaças, e Neemias cai numa armadilha. Não cai, ele colocaram diante dele uma armadilha terrível, iriam matá-lo naquela noite. Ele discerniu e não foi lá. Mas espera aí, Senhor, eu estou em oração e isso está acontecendo comigo. Neemias podia dizer, e o povo dizia da mesma forma, mas eles sofreram isso. Então aquele moço morre orando, sofre perseguição e tem que começar a imigrar sem nem buscar o visto, imigrar sem passaporte, imigrar para não morrer, fugir sem voltar para buscar, para vender a fazenda, sem vender o que tinha lá, porque a perseguição veio de tal maneira sobre Jerusalém, sobre a igreja em Jerusalém, que eles tiveram literalmente que fugir dali. Mas tem que entender uma coisa: a perseguição também era a resposta da oração.
O texto que nós lemos, Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus está dizendo para eles que eles receberiam o poder se ficassem em Jerusalém, se ficassem em oração. E eles estariam vendo a resposta da oração de Jesus lá em João 17, quando ele ora pelos discípulos, quando ele ora por poder para eles. Não te peço que eu os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não te peço, Senhor, que eles sejam isolados, tirados, levados para o céu junto comigo, não, mas que o poder do Espírito venha e os cubra e os abençoa. Usa-os, Pai, assim como o Senhor me enviou, eu os envio. Assim como o Senhor me deu poder, eu lhes dou poder. E agora, a resposta da oração de Jesus. E agora, eles ouviram de Jesus a ordem, fica em Jerusalém, até serem revestidos de poder. E eles ficaram fazendo o quê? Orando. Oraram durante os dias depois da ascensão de Jesus, até o dia de Pentecoste, a festa de Pentecoste. Interessante é que 500 pessoas estavam reunidas quando Jesus foi assunto aos céus. Mas no tempo de oração, sabe quantos estavam naquele grande culto de oração, como será a sexta-feira aqui? Apenas 120 pessoas. Dos 500, nós vemos que 380 estavam ocupados, tinham alguma coisa importante para fazer e não estavam naquele dia, naquela reunião de oração. Mas aquele dia foi muito importante, queridos, porque a festa de Pentecostes, que era tão importante para a nação de Israel, que tinha um significado tão especial, que trazia para Jerusalém tanta gente quanto as crises do mundo traz hoje para Montreal, pessoas do mundo inteiro. Naquele dia tinha gente do mundo inteiro reunido em Jerusalém. E aí eles passaram dias orando. Veio o poder do Senhor, veio a promessa do Senhor, dizendo: recebereis poder. E eles receberam poder. E eles desceram ali daquele terraço onde eles estavam e saíram anunciando ousadamente a Jesus. Ah, mas eu não sei falar francês. Eles não sabiam falar a língua dos medos, dos persas, não sabiam falar a língua dos egípcios, mas quem eles encontraram, eles falaram a língua deles no poder de Deus, e foi um negócio tão tremendo, tão especial naquele dia. Eles receberam poder e foram testemunhas. E continuaram. No capítulo 4 fala que depois que Pedro e João foram presos, porque curaram aquele moço na porta do templo chamada Formosa, eles foram para um lugar e oraram. E diz o texto que o lugar tremeu depois de orarem. Eles todos foram cheios do Espírito Santo e continuaram ousadamente a anunciar o nome de Jesus. E nós vamos ver ali no capítulo 6, quando eles impuseram as mãos sobre os diáconos, e aí entre eles Filipe, que transformou-se no grande evangelista, entre eles Estevão, que no capítulo 7 morre apedrejado, como já vos lembrei. E Estevão orava: Senhor, recebe o meu espírito. O que eu quero frisar é que é realmente um diário de oração, um caderno de oração. E para nós sermos a continuidade do livro de Atos dos Apóstolos, nós teremos que viver em oração, teremos que reacender, permitir que o Espírito Santo reacenda em nossas vidas uma vida de oração. Mas aconteceu uma coisa muito interessante. Por que Estevão foi morto? Por que aconteceram a dispersão? Por que aconteceu a perseguição? Acontece que quando eles oraram lá atrás, oraram para que a promessa de Jesus se cumprisse. E a promessa se cumpriu. Qual que era a promessa? Recebereis poder, a descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. Acontece que a primeira parte da promessa foi cumprida. Receberam poder e testemunharam em Jerusalém, mas a extensão da promessa era muito maior. O que Deus queria fazer na vida deles era muito mais. Então, para que eles fossem a Judeia, Samaria e confins da terra, alguma coisa ia acontecer, irmãos, porque eles voltaram a se acomodar, como Neemias estava acomodado no palácio. Como muitas outras ocasiões, Deus chega e dá uma balançada no seu povo.
E aquela balançada então gera uma reação muito especial de mais oração, de mais poder, e aí as coisas acontecem, o projeto de Deus se conclui. E em Atos 1:8, nós vemos o texto: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Passaram-se muitos anos, passaram-se muito tempo, e eles continuavam em Jerusalém. Aí, Atos 8:1, acontece a extensão da promessa, porque o próprio Deus faz uma coisa assim. Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão, começa no capítulo 7, e naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria e dali para os confins da terra. Deus se encarrega de fazer que se cumpra a promessa que veio embutida na oração de Jesus, na oração que eles fizeram, no acordo que eles fizeram, na hora que eles falaram: Senhor, eis-me aqui, nós cantamos agora, eu quero nascer de novo, eu quero ser cheio de Ti, me esvaziar de Ti. Qual que é a extensão dessa oração que você fez, que você nos levou a fazer, e você é responsável por isso hoje, nos levou a fazer essa oração: eu quero me esvaziar de Ti, eu quero nascer de novo, faz aqui a sua vontade. Qual a extensão dessa oração? Qual a extensão da oração deles? Qual a extensão de ser cheio do Espírito Santo? Qual a extensão dessa semana de oração que vamos ter? Qual é a extensão de tudo isso? Nós temos que saber que a vontade de Deus se cumpre, e Deus se encarregou de fazer cumprir a palavra dele, para que o evangelho saísse de Jerusalém. À exceção dos apóstolos, todos foram dispersos por ali. E aí, chegamos no final do caderno de oração. Tantas histórias de oração até lá. Quantas vezes, uma das mais lindas, Paulo ajoelhado na praia, se despedindo dos líderes da igreja em Éfeso, onde ele passou um tempo, e agora ele estava passando por ali, indo para Jerusalém, sabia que não voltaria, sabia que seria preso, sabia que era a última vez, e ele os convida ali, e eles abraçam-se na praia e oram juntos, e eles se preparam, e Paulo exorta para tantas possibilidades dentro da igreja de aparecer lobos devoradores vestidos de ovelha, com boa palavra, com boa argumentação. Fica atento, cuidado, entre vocês podem surgir essas circunstâncias. Eles choram juntos, oram juntos, e aí segue no caderno de oração. E nessa última oração listada, é uma oração de graça, é uma oração de gratidão. Mas sabe, no meio de um naufrágio, Paulo sabia que o navio terminaria de afundar, porque já tinham jogado tudo para fora. Deus lhe falou o que ia acontecer, mas Paulo: ninguém vai morrer, você não vai perder ninguém. E ele orienta o capitão do navio desde lá atrás, orienta o capitão de navio, orienta cada pessoa. As pessoas estavam jejuando à força, falta de fome e aquela aflição, porque já há dias estavam ao léu do vento, há dias estavam dentro daquele navio, sem saber onde estavam, inclusive. E Paulo então fala: calma, gente, calma, eu vou orar, abençoar o pão, e vocês vão comer, porque Deus tem plano para cada um de vocês. Apesar da tempestade, apesar desse problema todo, Deus está presente. Ele esteve comigo essa noite e Ele me disse que vou chegar a Roma como tem que ser, e ninguém vai se perder. Agora presta atenção, esse navio vai explodir, nada vai sobrar desse navio, mas vocês todos serão bem-sucedidos. E acontece que Paulo, depois daquele lanche, né? Depois daquele tempo ali de lanche, aconteceu exatamente isso. A porta numa ilha chamada Malta, ali mais oração, ali Paulo vai orar por uma família. O pai do governador daquela família estava doente, foi curado. Daqui a pouco Paulo é picado por uma serpente e nada acontece, porque era um homem que estava em oração. Parece contraditório as coisas que aconteceram no livro de Atos e uma vida de oração. E eu quero te lembrar
Exatamente isso, querido. Nós invertemos as coisas. Nós achamos que somos seres humanos que temos uma vida espiritual. E o que importa é esse ser humano, essa rotina humana. Está invertido. Nós somos seres espirituais que temos uma vida humana. Se isso for realmente entendido, muitas coisas que nós vivemos terão um impacto muito menor nas nossas vidas. Os discípulos de Jesus compreenderam isso. A facilidade que a igreja em Jerusalém, em Atos 2, teve de vender tudo que tinha, depositar aos pés dos apóstolos e viver em comunidade naquele tempo, porque eles tinham essa visão. Pera lá, nós somos seres humanos, mas a ordem não é essa. Nós nascemos do Espírito, nós cantamos com a Mariana: Senhor, eu quero nascer de novo, eu quero me esvaziar de mim e quero que a tua vida aconteça em minha vida. Só que eles não só cantavam, eles acreditavam nisso. Daí a facilidade de vender tudo que tinha, de viver aquela vida em comunidade ali, porque eles esperavam a volta de Jesus de verdade. Eu não sei se você espera a volta de Jesus, eu não sei se você acredita na volta de Jesus, eu não sei se as escolhas que você faz e a maneira como a sua vida e a sua existência humana acontece é a partir de alguém que acredita realmente na volta de Jesus, que acredita na limitação e da brevidade dessa vida, e que um dia daremos conta a Deus com alegria, porque Ele nasceu em nós, nós temos vida nova nele, vivemos para a glória dele. Então, se é assim, estar com Cristo, como Paulo fala, que seja breve. Eu não sei se quero estar com Cristo ou se quero estar aqui, porque tem muitos quebecoases que ainda não conhecem a Jesus, tem muitos amigos que ainda não viram o pleno evangelho na sua vida, tem muitas nações, tribos, povos, línguas que precisam ser alcançados. Não sei se quero ir, não sei se quero ficar. Era assim que Paulo vivia. A dúvida dele era isso. Não era medo de morrer, era a dificuldade de estar, de gozar plenamente o Senhor, com tanta gente que ainda carece do Senhor Jesus. E aí Paulo termina com a oração, como o livro de Neemias. E é um termina que não termina. O livro de Neemias também não termina, porque Deus está realizando uma grande obra ali, cercou os muros para restaurar aquela nação, para preparar aquele povo para muitos anos depois o Messias surgir a partir daquela nação que tem agora os muros restaurados, que simbolizavam muito mais a oração e a vida com Deus do que qualquer outra coisa, porque politicamente, socialmente, a expressão daquela nação não foi mais grande, não foi mais suntuosa como no passado, como na época de Davi, na época de Salomão, mas Deus tinha alguma coisa para fazer ali que tinha muito mais a ver com a restauração da oração naquela nação. No livro de Atos dos Apóstolos não é diferente, não termina o livro. Se você ver o livro, capítulo 28, você vai descobrir que o capítulo 29 está sendo escrito na sua vida e na minha vida. Não tem um final. O último livro que Paulo é tão citado, que não tem ali alguém assinando, escrevendo, não tem saudações, como nós vimos, nós vamos ver no pequeno grupo, alguns já viram, saudações, abraços, algumas orientações, não tem. Por quê? Porque esse caderno de oração não pode ser fechado, porque os atos do Espírito Santo não terminaram ali, porque os atos dos apóstolos, os atos dos discípulos devem continuar na sua vida e na minha vida. Por causa disso, o livro de Atos dá a sensação de que alguém não terminou, que começou ali, o narrador, o escritor realmente não terminou. Paulo prega em Roma e aí ele fala dos 2 anos inteiros que permanece numa casa alugada, as pessoas iam vê-lo, pregava o reino de Deus, ensinava a respeito do Senhor Jesus abertamente, sem impedimento algum. Mas esse moço não morreu? Morreu. Sabemos que morreu, sabemos que possivelmente ele morreu alguns anos depois desse tempo, 2 anos preso, encarcerado, numa casa.
Mas não termina, não dá detalhes, porque a obra do Espírito continua na sua vida. Porque o caderno de oração está na sua mão hoje, está na minha mão, está na mão da LPN. A responsabilidade é sua e minha, mas prestem atenção. Será que valeu a pena? A vida de oração valeu a pena. Valeu a pena Neemias ter uma vida de oração. Chega lá e encontrar Sanbalat, Tobias e Gozém, aqueles 3 malucos endemoniados, fazendo tudo que fizeram contra ele, e contra o seu povo, e contra os seus amigos. O livro de Atos, será que valeu a pena? Tanta perseguição, a morte de Estevão. Tiago, o primeiro mártir, perde logo o pescoço ali antes de Estevão. Herodes prende. Tiago mata, viu que os judeus se alegraram, depois guardou Pedro e João para matar no outro dia, mas o anjo tirou de lá. Será que valeu a pena? Será que valeu a pena Paulo doar a vida dele daquela maneira e orar como orava? Diz ele que orava muito mais do que todos eles, mas ele perdeu todos os privilégios que ele tinha ali naquela nação. Ele era um sujeito muito bem cotado, ele podia ser uma alta patente onde ele entrasse ali, porque ele era muito bem preparado, mas ele perdeu tudo. Será que valeu a pena? Ele fala que ele pegou tudo e colocou como esterco, para que o evangelho crescesse, para que a semente do evangelho brotasse na vida dele. Prisões, quantas pessoas foram presas na narrativa do livro de Atos. Paulo fala de quantas vezes ele sofreu chibatadas, quantas vezes ele sofreu açoites, quantas vezes ele foi apedrejado, uma vez foi dado como morto, mas alguém meio curioso, vou lá ver se está respirando, e foi lá, desceu na vala, e aí deu uma ouvida, sentiu ainda a respiração e leva Paulo. Será que valeu a pena? Será que valeu a pena que depois de todos esses processos, que leva aquela igreja a mais oração? Será que valeu a pena? O texto sagrado fala, na narrativa de Neemias, na narrativa de Atos dos Apóstolos, especificamente na vida de Paulo, eles acharam que valeu a pena, e o texto fala por quê? Porque eles conheceram o Senhor. Conheceram mais de Deus. Eles tiveram mais consciência de que a vida humana, passageira e limitada, não era a base da relação deles com Deus, mas a vida espiritual é que fazia sentido nessa vivência humana que eles viveriam ainda, que eles viveram até que o Senhor voltasse para eles ou eles fossem para o Senhor. Será que valeu a pena? Será que vai valer a pena passar essa semana em oração? Será que vale a pena consagrarmos? Ah, pastor, eu não gosto de orar, porque quando a gente começa a orar, começa a acontecer muita tribulação em volta da gente. O que acontece é que você fica mais sensível e começa a perceber o que estava acontecendo. Você acha que Neemias, antes daquela semana de oração, os muros não estavam quebrados, sua família não estava sendo envergonhada lá? Será que Sanbalat, Tobias, aqueles demônios não estavam dominando? Já estavam do mesmo jeito, só que ele não estava atento, não estava vendo, não estava percebendo. Será que se nós passarmos essa semana em consagração, em oração, será que se acontecer alguma coisa é porque oramos? Ou só estamos com os olhos abertos um pouquinho mais para orar um pouco mais e buscar um pouco mais o Senhor? Será que se você passar um dia em jejum e à tarde alguém morrer na sua... Pastor, você não acredita? Na hora de entregar meu jejum, um moço foi atropelado, caiu na minha frente. Se isso acontecer, será que é porque você estava orando e aí demônios se levantaram contra você e aconteceu aquilo? Ou todo dia pessoas morrem na frente de carro, pessoas se lançam na frente do trem, pessoas sofrem
em 1000 dificuldades aí e nós não estávamos atentos. Pastor, depois daquele dia, você não acredita, lá na minha família, houve um divórcio, pastor. Será que o divórcio aconteceu porque você estava orando? Ou aquela família estava quebrada e você não estava nem orando por eles, e agora que você estava orando por eles, aconteceu o que já estava acontecendo, escondido, e você não sabia. E agora tem discernimento, e agora você está mais envolvido numa guerra que estava acontecendo em volta de você, e você nem percebia a guerra. Será que vai valer a pena orarmos? Será que se nos humilharmos, será que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e converter os maus caminhos, será que ele vem sarar a terra e curar das nossas mazelas? Será que ele vem? E se ele vier? E se ele vier? Será que vale a pena? Lembra que a única hora que Balaão obedeceu a Deus, ele foi privado dos privilégios que teria com o rei dos Moabitas. Ele perdeu aquele checão que ele veio buscar. Mas no meio do caminho, ele ouviu a pregação da mula, e aí ele se converte pela metade, e ele obedece a Deus, ele perde privilégios. O rei fala para ele: você perdeu muito, eu ia te coroar de muitos bens, você perdeu, o Senhor te fez perder. Será que valeu a pena? Ele achou que não. Sabe o que ele fez? Ele volta, ele sai de feitiçaria para consultoria. Ele deu consultoria ao rei dos midianitas. E o rei dos midianitas preparou aquela festa que trouxe aquele problema para os israelitas em seguida. E como consequência disso, ele sofre disciplina de Deus. O texto fala isso claramente. Será que vale a pena? Continua valendo a pena? Eu quero que você saiba que vale a pena servir ao Senhor. Eu quero que você saiba que talvez você perca mesmo alguns privilégios na sua relação humana. Talvez alguns parentes, alguns amigos, quando você começar realmente a servir ao Senhor, vão confrontar, desprezar você. Mas você vai ver os milagres do Senhor acontecendo. Você vai ver, como Pedro e João viram, o aleijado andar. Você vai ver o que Estevão viu, os céus abertos, anjos subindo e descendo. Para Estevão, a última pedrada foi a coisa mais preciosa que ele podia receber na vida dele, porque até ali ele estava vendo, orando, adorando, mas ainda estava aqui agarrado naquela existência humana limitada. Mas a última pedrada libertou para estar com o Senhor. Será que valeu a pena? Lídia, aquela mulher orando na beira do rio, com aquela equipe de evangelistas que chegaram, a vida dela foi transformada ali. Será que valeu a pena? Ela acha que valeu a pena. Será que valeu a pena Paulo abandonar tudo e servir ao Senhor? Ele fala que valeu a pena, que valeu a pena. Ele fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais o coração do homem imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para você e para mim. Vamos orar ao Senhor.